As pessoas vão entender a importância do tamanho disso que está acontecendo aqui e vão entender melhor, né? Com certeza. Perfeito, perfeito. Eu acho que o que acaba acontecendo, né? Eu trabalho muito com energia piramidal, né? Sim, Então você sim, vê energia piramidal, energia taquiônica, que tem uma aceleração muito rápida. São sim. energias, hoje, que a gente pode estar utilizando em benefício próprio. Porque, assim, eu acho que a gente, como a gente está exposto a diversos fatores ambientais, químicos, de qualquer forma, se eu tomar água hoje tem cloro, a água está fluoretada, você tem Pasta de flúor, dente. pasta de dente, tudo faz o quê? Ataca todo o sistema endócrino, né? Aí você vai falar com um médico ou com alguém que às vezes não tem uma visão diferente. Ah, não, isso é besteira, todo mundo usa, tem gente que fica doente, outros não, por quê? Não, então a pessoa me desconsidera, mas a gente sabe que sim, a gente tem metais pesados no organismo, desde alumínio, que está numa lata de Desodorante. cerveja, desodorante, a gente vê um monte de problema de saúde por causa desse desodorante antitranspirante, o organismo transpira porque ele está desintoxicando, aí vai lá e tampa o organismo, ele não desintoxica, ou seja, a gente precisa de sol, por exemplo, se você usar protetor solar o dia inteiro, você não tem absorção de energia solar, e antigamente eles tratavam as pessoas aonde? Num solário, né? Você No pegava solar. asilo, hospital, punha a pessoa no sol, depois vieram falando que não, então tem a gente vai entrar muito nessa questão, mas tem todo um mercado dentro desse tema e tal, tudo Sim, isso, né? sim. Que não cabe a nós julgar aqui, mas uma coisa é certa, existem energias para equilibrar esse campo e não são divulgadas, as pessoas não têm conhecimento, Na né? verdade, chega, não é nem questão de ser divulgada, na verdade, chega a ser oprimida, né? Primeira, com certeza. Oprimida, mas já É, vem, já a história, se a gente falar desde 1920, aqui no Brasil mesmo teve uma opressão gigantesca. E eu tenho muito material, cara, provando isso tudo, recortes de jornal, eu tenho tudo, tudo, tudo. E vou fazer vídeo de tudo. a Só gente tem fazendo que. subir. A gente chegou a uma época que a gente precisa disso, né? A gente tem que Ah, passar, precisa, né? né? A gente, É importante, é um trabalho muito importante, né? sim, É porque a sensacional. gente tem toda uma metodologia ortodoxa dentro da área da saúde, que eu respeito muito, né? Às vezes você Sim, precisa tomar um antibiótico, você precisa. Mas claro. por que você não pode usar algo natural em conjunto? Por que você não Não, pode fazer isso? uma coisa que é muito importante eu falar aqui, Leandro, é que assim, isso não substitui nenhum tipo de tratamento, não substitui, mas auxilia qualquer um tipo de tratamento também. Então, eu quero frisar isso, por quê? Porque assim, isso aqui não é a solução de todos os problemas, a gente não tá prometendo nada disso. O que a gente está falando é que assim, cara, o equilíbrio bioenergético. É o que a gente fala aqui, porque isso aqui emite esse campo e ele é extremamente benéfico. Só estamos falando a verdade. E é científico. Existem livros e livros, eu não sei se eu posso falar os nomes aqui Olha, e os tudo bem. estudos, né? O livro que foca principalmente na caixa orgânica, que foi escrito por Wilhelm Reich, chamado Biopatia do Câncer. Esse é o livro. E realmente, assim, foram feitos vários estudos, muitos, aqui no Brasil, na década de 80, em 78, Luiz Moura, cara, aquela alma abençoada, eu encho a boca para falar dele porque é um dos ícones. Eu acho que ele fez o estudo mais importante sobre isso no planeta, foi esse estudo dele, que gerou um documentário chamado Energia da Vida, e vale muito a pena assistir. No YouTube vai achar, e vale muito a pena assistir. No meu canalzinho lá, eu não vou ficar falando o meu, que não sou, a Taurus Orgoni hoje já não sou mais só eu, já existem mais pessoas trabalhando, e eu só sou a ponta que está aparecendo aqui. Falar também do desenvolvimento dessa peça, eu desenvolvi outras peças. Essa peça aqui eu não produzi sozinho, não é uma ideia que eu mentalizei ela sozinho e tal, teve participação de outras pessoas para isso ser materializado aqui. E falando do documentário do Dr. Luiz Moura, assiste. Tem um resumo lá no canal Taurus Orgoni, no YouTube, cara, um resuminho de 23 minutos. Ah, não tem paciência de assistir lá o de 2 horas e meia? Cara, esse tá 23 minutos aceleradinho ainda, bem sutilmente, para a pessoa conseguir absorver o mais rápido possível a Legal. história. Você tipo compactou, né? Compactei, e botei só orgone, só o pedaço que ele fala dos orgone, eu fui recortando ali, juntei, sintetizei, porque as pessoas estão tão imediatistas, né, só que a informação ela precisa chegar.
sim. E o estudo foi tudo feito em cima desse livro, que é o mesmo livro que nós estudamos e que nós chegamos nesses resultados aqui. Isso aqui é a minha primeira peça orgânica, Leandro. Caramba, que legal. Essa aqui tem quase 4 anos montada. Caramba, Isso, legal. tudo saiu daqui, dessa fortíssimo isso. Isso aqui é uma bomba orgânica. E muito simples, muito fácil de fazer, simples, seguindo sempre a mesma história da caixa orgânica, camadas orgânicas e metálicas, você consegue fazer e direcionar esses campos. Caramba, fantástico. É bem legal você estar falando desses documentários. Eu tenho a biopatia do câncer do Reich, Ah, né? Bastante uma psicóloga na época, tipo, foi aluna minha de radiestesia, já vai por uns 12 anos atrás, isso ela me passou, ela já estudava bastante essa época. Em 2011 eu montei uma bobina orgânica, acho que eu te contei o caso. Minha mãe tinha um síndrome do túnel do carpo, ela operou de uma mão da mão que a gente ficou usando, eu usei energia piramidal e bobina orgânica, ela melhorou, não operou, não precisou operar. Então são coisas que, tipo, daquela época ainda, eu acabei dando aquela bobina orgânica, que eu fiz com algodão e cristal, tal, eu acho que eu comentei com você, né? Eu fiz porque na época, o que acontece? Eu tinha um amigo meu, ele já falecido já, ele tinha muito mais idade que eu, e ele teve contato com o Dr. Luiz de Moura e ele fez aquele bastão. Bastão de Senf. Senf, ele fazia esse bastão, nós jogamos no rio uma vez, tirou as dores que ele tinha, puta, fantástico. Eu fiquei tão encantado com aquilo, na época que eu fiz a bobina, eu fui estudar orgânico, fiz a bobina e tal, fiz isso com a minha mãe e tudo. Só que assim, como eu faço muita pesquisa, eu saí e fui fazendo outras. Fazendo outras coisas. Aí você vai desviando, você acaba entrando em energia piramidal. Mas eu queria deixar, inclusive, aqui o meu relato também do Dr. Luiz de Moura, né? O próprio documentário inteiro, a cada 1 ano e meio, 2 anos, eu estou sempre assistindo o documentário inteiro. Olha, ele foi um pioneiro, inclusive ele foi um dos primeiros que trouxe até aquela parte do... Eu comparo ele muito com o Dr. Léo Ribeiro, né? Eu faço... Ele foi, tipo assim, o ícone antes do Dr. Léo Ribeiro. Dentro dessa área da nutrologia, ele falava muito já há muito tempo atrás, você catava ele desde os primeiros vídeos dele gravados, você catava ele já falando do magnésio, né? A incidência de câncer por falta de magnésio. Importantíssimo também o magnésio, porque ele receitavam 3 coisas, né? A terapia do sangue, o magnésio e o orgone só. Sim. E aí o sistema... A própria autohemoterapia, que eu pratico, e no meu canal tem um vídeo só de autohemoterapia lá, não sei se chegou a ver. Não cheguei, Leandro, mas eu já fiz também. Eu tenho um vídeo, comecei a fazer na época por causa do Dr. Luiz de Moura, que eu tive um contato telefônico com ele, ele falou que, tipo, ajudava muitas coisas e tal. E eu tinha uma amiga na época que estava fazendo, que ela estava com os problemas de saúde, ela estava fazendo, estava melhorando muito e tal, e aí eu comecei a fazer a autoimunoterapia. Não, é fantástico também, é uma coisa que você não gasta nada para fazer, né? Tem o custo ali, né? Mínimo, só que mínimo. Mínimo, né? São os materiais básicos ali da aplicação, né? Sim. O povo não divulga, né? Assim, foge do clássico, né? Só que quantas e quantas cirurgias não foram feitas sem antibiótico? Sim. Estudos importantíssimos, assim. O pai dele, né? O pai dele já fazia, o pai do Dr. Luiz de Moura, ele já fazia cirurgia sem, e ele cresceu dentro da área médica vendo aqui. Então ele falou, poxa, então acho que eu não lembro agora ao certo, mas de quantas cirurgias que foram feitas, mas tipo assim, foi feita uma quantidade absurda de cirurgias, eu não lembro agora quantas, mas tipo vai 50, 60 cirurgias, e só 2 pessoas tiveram infecção. E dessas duas pessoas, dessa quantidade gigantesca. E essas pessoas não estavam tomando antibiótico, foi só quimioterapia. Né? E as pessoas que tomavam antibiótico na época, tinha muito mais pessoas que têm problema de infecção do que quem não estava tomando, fazendo autoterapia. Ou seja, contra fatos não tem argumentos, né? Exatamente. Então, o que a gente quer frisar aqui é simplesmente que, assim, essas coisas funcionam também, né? Então, tipo assim, você associar a algo, a mesma coisa, isso se cabe a qualquer área terapêutica, seja fitoterapia, tem pessoas que com a alimentação se curam de problemas seríssimos de saúde, até câncer, só através da alimentação. A gente tem a terapia de Gerson, que ele curou um monte de gente de tuberculose, uma porrada de tipo de problemas de saúde, simplesmente com a alimentação, porque hoje em dia a nossa alimentação é uma porcaria, né? Se você for comprar coisa aí industrializada, você vai ver que tem um monte de coisas que não fazem bem para o sistema fisiológico. É uma comida realmente morta, né? Exatamente. Realmente morta. Quanto menos X, exatamente. E as pessoas se alimentam mal. Acha que tá se alimentando, mas só tá saciando a parte física mesmo, porque a parte bioenergética e tudo tende a se equilibrar. Você come uma comida ruim,
Se você for olhar comida, eu tenho um webinar também que eu fiz para a IPRAD em Portugal falando sobre alimentação, é bem interessante. E uma das coisas que a gente frisa é o quê? A vitalidade do alimento, né? Então, se você pega a vitalidade do alimento,